Ó, para quem vive no Nordeste do Brasil, para nós nordestinos, a população sofre muito com a garganta seca, com tosse, com catarros, olhos sem lubrificação e dor de cabeça, viu, Jéssica? Esses são apenas alguns dos sintomas. O Tudo de Bom recebe o Ribamar Veloso, que é otorrino, e vai dar dicas simples e soluções práticas que podem substituir o umidificador para minimizar os efeitos do clima no nosso corpo. Esse equipamento que é tão caro, Simbora. né? É caro, né? É caro. Quanto que a gente custa? sofre. Bem-vindo, Ribamar, à nossa casa mais uma Ribamar, vez. um prazer Tudo receber bem? você. O umidificador é esse aqui, né? Isso aqui é um exemplo de um umidificador de ar, tá? E assim, ele é muito bacana, ó, sai essa fumacinha gostosa e geladinha. Essa fumaça, assim, ela serve pra quê? Porque, assim, o umidificador, ele é caro, né? E aí eu queria entender até, né, o porquê que ele é tão importante. Tá, vamos lá. Pra gente entender a importância desse equipamento aqui, a gente precisa entender a primeira coisa o seguinte. O nariz, ele tem algumas funções super importantes, né? O nariz, ele transmite esse ar até o pulmão. Então, para o ar chegar no pulmão de forma adequada, o ar precisa estar bem úmido e numa temperatura adequada. Então, vamos dar um exemplo, vem aqui. Então, de repente, papai e mamãe estão em casa, tem o seu filhinho pequeno e, de repente, esse filho começa a ter dificuldade para dormir à noite. E aí acorda com a garganta seca, ronca, respira de boca aberta. É claro que você vai pesquisar quais são as doenças que levam a isso, mas um dos motivos pode ser porque o ar condicionado deixa o ar mais seco. E aí está também a importância do umidificador de ar. Caramba, Entendi. que legal. Então, em grandes cidades, né, São Paulo, Rio, até Santiago, né, que vive ali em torno de uma montanha, No Chile, né, não como é se fosse isso? uma bacia, o ar É. não circula muito bem, né? Então, digamos que aquele ar poluído, ele acaba que traz esses problemas pra gente, né? Talvez traz problemas até mais graves, né? Isso, com certeza. Então, a gente precisa ver, o nariz, ele filtra o ar, ele aquece o ar para ele chegar de uma temperatura adequada e precisa estar úmido. Então, assim, o umidificador de ar, ele é uma boa solução para isso. Agora, é claro, nem todas as pessoas têm condição, é um equipamento um pouquinho mais caro, tá? Então, a gente tem várias outras opções que a gente pode estar substituindo o umidificador de ar. Então, a gente já sabe que é importante ter um em casa, Sim, né? Aqui a importante. gente já deixou, né, o Dr. Ribamar já deixou bem claro que é importante ter um em casa. Mas para quem não tem condições financeiras de comprar um que vende em farmácias, Isso. não é isso? Você trouxe algumas soluções simples e mais acessíveis para que todo mundo consiga ter os benefícios de um umidificador em casa. Pronto. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa ver é o seguinte. A pessoa tem dificuldade para respirar. Qual é a causa? Então, assim, se eu tenho uma dificuldade para respirar, a primeira coisa que eu preciso fazer é o quê? Procurar um profissional para saber qual é a causa e fazer um bom tratamento. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a pessoa tem uma rinite. Então, qualquer poeirinha que tiver no ambiente já vai trazer um incômodo. Principalmente quem tem cortina em casa, Isso. né? Às vezes tem tapete, ou criança com rinite, ursinho de pelúcia já pode causar uma crise, Isso. né? Então, a primeira medida é ter um ambiente extremamente bem arejado. Isso já vai ajudar bastante, tá? Eu trouxe aqui para mostrar para o pessoal de casa, por exemplo, plantas são importantes demais, porque as plantas, elas, além de ter toda uma função estética, né, deixam o ambiente... Decorar, né? Nossa, deixa o ambiente bem legal, bonito, traz paz, né? A planta também ajuda a umidificar o ambiente. Então, assim, colocar uma plantinha lá, além de deixar bem bacana, bem bonito o ambiente, ajuda a umidificar. Tá? Ah, legal! Outra dica também... E dá pra... Gente, planta hoje em dia dá pra colocar em quase tudo. Dá A pra colocar na planta cozinha, no no quarto, na quarto, sala. inclusive, nós já no até banheiro, já conversamos sobre conversamos isso sobre aqui. isso. Colocar planta no banheiro, não tem nada mais de cafona, isso não é mais coisa só de vovó, não. Não. Os jovens também estão colocando planta em casa. Adote uma mudinha, é a certeza. campanha. Assim, além do umidificador de ar, nós podemos também colocar, por exemplo, uma toalhinha, tá? Então, A assim, toalha? por exemplo, uma toalhinha molhada, ela já ajuda bastante, tá? Outra dica também que a gente pode usar para substituir o umidificador, um balde com água simples, tranquilo, você coloca lá no quarto, já ajuda a umidificar, por exemplo. Então, por exemplo, existem pessoas, né? E aproveitando que o Torrino tá até aqui, né? Existem as pessoas que têm em casa o ar-condicionado e o ventilador. Para quem possui essas crises alérgicas, né? Rinite, sinusite, é interessante o ventilador ou o ar-condicionado? Aí depende, vou te dar um exemplo. Por exemplo,
Para que serve o ar-condicionado? O ar-condicionado, ele diminui a temperatura. Perfeito. Então, muita gente gosta de dormir num ambiente mais geladinho, mais agradável. Ótimo. Mas ele precisa ter uma boa manutenção, porque se ele não estiver limpo, claro, a pessoa vai ter sintoma. Da mesma forma, o ventilador. Agora tem mais um porém. O ar-condicionado, ele, pelo fato de diminuir a temperatura, algumas pessoas podem ficar com o nariz entupido. Sim. Né? Lembra, por exemplo... Facilita ainda... Por quê? Não, porque assim, o que acontece? Para o ar chegar no pulmão, o nariz, ele acaba criando uma dificuldade para a passagem de ar. Porque o ar está numa temperatura... mais fria. E aí, para chegar no pulmão, ele precisa aumentar a temperatura, então o nariz entope para poder aumentar a temperatura do ar. Por isso que às vezes você vai dormir um pouquinho, né? E quando acorda tá falando igual um... E outra coisa, até já com esse ar-condicionado do nariz, algumas pessoas podem sentir a garganta seca, confundida até com o início de uma virose. Então, o umidificador dentro do quarto, para quem está usando ar-condicionado, vai aliviar esses sintomas. Isso, com certeza, porque o ar fica menos seco, claro, a pessoa respira melhor. Tá? Isso aí é fundamental. É aquela história, por exemplo, lembra quando a gente é menor, a gente vai sair para a rua, meu menino, cuidado com o sereno. É exatamente isso, é o quê? O nariz vai entupir, por quê? Porque o ar, né, externo, à noite é um pouquinho mais frio, então o nariz entope e a mãe vai lá e briga. Agora, até com o balde mesmo, na hora de dormir, você leva o balde para o quarto. Deixa o baldinho ali do lado com água, toalhinha, ambiente arejado, lavagem nasal antes de dormir, né? A lavagem nasal também é importante para todo mundo, não só para criança. Todo mundo, fundamental, tá? Caramba, que bacana. Quais são, por exemplo, né? Aquelas pessoas que já têm uma predisposição, ou então já têm esses problemas, né? Quais são a doença que pode desenvolver se essa pessoa tiver nessas condições, né, que a gente está falando aqui, cortina, tapete, ar-condicionado, né, sem umidificador, né? É possível trazer aí acarretar algumas doenças para essa pessoa? Na realidade, sim, ela vai ter uma dificuldade para respirar, principalmente se ela tiver uma doença anterior, né? E aí quando a gente pensa, a gente vai, claro, pensar na rinite, na sinusite, no desvio de septo. Aí são várias as causas, né? Tem gente que dorme com ar-condicionado, a temperatura bem baixa e não sente nada. Mas é claro, aquelas outras pessoas que já têm uma doença anterior, aí, claro, com certeza elas podem sentir bem mais. Tá? Caramba, gente, tá aí, essas coisas eu não sabia, não. Fiquei bem, né? Agora, a gente consegue levar essa prestação pro pessoal de casa, porque às vezes as pessoas pensam, doutor, que precisa gastar muito para ter qualidade de vida. E você acabou de mostrar que uma toalha molhada no quarto, na sala pode ser também, no escritório, em todos esses locais pode ajudar. Independente se for de dia, de noite ou na madrugada. Deixa a janela aberta, deixa melhor, fechada. Claro, isso aí tem que deixar. Circulação de ar também ajuda bastante. Tem gente que amarra a cortina, né? Faz aquele lacinho na cortina para ela ficar... Ajuda bastante. Circulação de ar, manter o ambiente limpo, tá? Utilização das plantinhas nos ambientes de casa, no quarto, toalhinha molhada, um balde de água também ajuda bastante. Tratar as doenças prévias do nariz, fazer uma boa lavagem nasal antes de dormir e ao acordar. Isso também é fundamental. Como que é essa lavagem? Lavagem nasal, nossa, tem várias formas. Com soro? Soro fisiológico. Gosto muito de recomendar soro fisiológico. Com a seringa, né? Com a seringa, exatamente. Soro fisiológico, seringa, já ajuda muito, é um tratamento eficaz, barato, acessível, que o pessoal de casa pode fazer antes de dormir e ao acordar? Ao acordar ajuda bastante. Por que esses dois horários específicos e não durante a tarde, por exemplo? Não, pode ser em vários ambientes, pode ser em vários momentos. Eu estou falando assim, antes de dormir ou acordar, que, por exemplo, tem gente que tem uma rinite, né? E aí acorda, parece que a primeira coisa que faz antes de dar bom dia para todo mundo é saudar as pessoas espirrando. É. Né? É verdade. Acorda e começa a espirrar, espirra. É verdade. Até se acostumar, né? Exatamente. Você vai na cozinha, faz o café espirrando, é complicado. Então, essas medidas, por exemplo, a umidificação do ar, a higienização do ambiente, tratar a doença, fazer o ambiente ficar extremamente limpo, poxa, isso aí é fantástico, ajuda demais a respiração. Porque, já que ele falou do soro com a seringa, tem muita gente que usa isso para gripe, né?
tá gripado, toma medicação e faz A lavagem, né? Porque desentope, né? É como se limpasse, né? O canal, né? Até o pulmão. Fica muito assim, bacana. Tira a secreção, assim, melhora a respiração. A lavagem nasal também, ela é muito importante para todas essas doenças, para rinite, para sinusite. Então, assim, a gente recomenda, assim, demais a lavagem nasal. Tá? Até mesmo para aplicar a medicação, a lavagem nasal é fundamental. Agora, doutor, eu tenho mais uma dúvida com relação à toalhinha. Tenho certeza que muita gente aí dos povoados, né, das cidades que estão assistindo ao nosso Tudo de Bom, pode até se identificar e conhecer uma pessoa que faça isso. A toalhinha molhada, ao invés de deixar lá no ambiente, né, na mesinha, fica do ladinho da cama, às vezes acaba colocando na garganta. É recomendado isso ou não? É porque, assim, é uma situação seguinte, quanto menor a temperatura do líquido, digamos assim, algo gelado, ele diminui a dor. Então, por exemplo, se a pessoa tem algo, vou dar um exemplo, a criança acabou de operar, retirar as amígdalas, aí o otorrino vai lá e recomenda, olha, passa essa semana tomando sorvete. Por quê? Porque o líquido gelado, ele ajuda a reduzir a dor. Então, por isso que o pessoal do interior pega a toalhinha molhada, porque diminui a temperatura. Mas às vezes a gente vê até na hora de dormir, você vê o vovô, a vovó, né? Ah, não, pega por causa do meu nariz, que fica melhor para respirar. Isso, exatamente. Isso pode ser feito. Pode ser feito também, não tem problema. Tá aí, gente. Ô, Ribamar, a gente agradece muito sua disponibilidade mais uma vez aqui na nossa casa. Quem quiser acompanhar você, tem o seu Instagram. Tem o meu Instagram, @ribomarveloso.otorrino. Lá eu coloco dicas diárias de ter uma boa respiração, boa audição. Tá aparecendo aí o Sensacional. Instagram. Pode seguir lá, todo dia eu coloco dicas. E eu já tenho até uma sugestão para você gravar um vídeo pra gente, ensinando a gente de casa a fazer a lavagem nasal. Perfeito. Porque muita gente tem dúvida tanto para fazer em crianças, né, bebês, crianças e nós adultos também. Pode ser? Pode ser, perfeito. Tá, e vamos aguardar essa participação sua. Muito bem, gente, a gente vai pro intervalo. No próximo bloco a gente vai dançar ao som do Felipe Mota, tá bom? Você não sai daí, já já a gente tá de volta.